Ao vivo. Vamos lá. Estou aguardando a resposta. Foi? Aguardando aqui. E aí, Fernandão? Alô, Matheus? Opa, tudo bem. Agora eu só estou escutando a minha própria voz. Eu não sei se está acontecendo com o pessoal também. Espera só um minuto. Ok. Um minuto. Nessa live, quem quiser participar, quem quiser fazer uma pergunta, basta enviar solicitação. Tá melhor agora? Não, tá do mesmo jeito. Estou escutando minha voz. Ixi, Maria, tá. Você acha melhor eu só mandar a pergunta por comentário, então? Faz a pergunta, cancela e eu te respondo. Tá. A pergunta é que assim, eu vou começar a lista de literatura da Grécia Antiga feita contra os acadêmicos. Só que eu tenho medo de não entender os livros que eu for ler, tipo o livro do Aristófanes, o livro do Homero, o livro do Ésquilo. Assim, eu tenho medo de não conseguir interpretar os livros corretamente, caso eu comece a ler eles. Por favor, quero que você me dê alguma dica para como driblar essa dificuldade. Ok, beleza. Vou cancelar aqui para não dar esse reverb. Tá, vou encerrar aqui então, tá? Ok. A minha parte. Bom, o Fernando ele perguntou o seguinte: ele quer começar a ler a lista de literatura da Grécia Antiga do contra os acadêmicos, o que fazer para conseguir interpretar, para conseguir entender aqueles caras. Assim, eu recomendo você começar pelos mais simples. Exemplo, Antígona, a própria peça Édipo Rei, são livros até mesmo simples. Não são livros de vocabulário complicado, não são livros de estrutura muito complicada. São livros mais simples. Talvez você não entenda uma coisa ou outra, tá? Uma coisa ou outra talvez você não entenda, mas o fato é que na literatura da Grécia Antiga não tem assim uma complexidade estrutural muito grande. Não é que é difícil de você compreender a obra como um todo, a unidade da obra. Isso não é tão difícil, tá? Isso não é difícil de entender. Dá para você entender a unidade da obra e dá para você entender certos simbolismos também. Por exemplo, no Édipo Rei, eles costumam transformar as ações, os atos dos personagens em simbologia para representar alguma coisa. Então, o Ésquilo quer fazer uma simbologia sobre o tempo, então ele coloca um velhinho, o Édipo, e eu acredito que é o Édipo nessa cena, e uma criança. Essas três fases, que é a questão do tempo, né, que no final é o enigma da esfinge, essas três fases são uma metáfora, né? Esses três personagens reunidos são uma metáfora para o tempo, mostrando as três fases do tempo. Então, o complicado aí vai ser muito mais interpretar o simbolismo daquela obra, do simbolismo daquelas cenas, do simbolismo daqueles personagens, do que entender um vocabulário. O vocabulário você vai no dicionário, faz aqueles exercícios que eu já passei e você vai conseguir entender. O importante é que você consiga entender a simbologia da Grécia Antiga, a simbologia colocada ali pelos gregos. Vai ser um pouco complicado no início, porque se você está desacostumado com literatura e já vai direto na Grécia Antiga, é uma coisa que eu não recomendaria você fazer, tá? Se você está desacostumado com literatura e vai direto na Grécia Antiga. Porque são obras muito boas que você tem que saber interpretar. Não dá para passar por Antígona, por Édipo Rei e perder, né? E perder aquela obra, e perder a interpretação correta daquela obra. Não dá para fazer isso. Então, o essencial é que você lê algumas obras prévias, que eu já recomendei aqui. Por exemplo, a Metamorfose é uma obra para você entender simbolismo. Um Coração Simples dá para você entender simbolismo também. Hamlet dá para você entender a estrutura de uma peça de teatro, apesar de serem estruturas diferentes, dá para você compreender isso. Então, não recomendo que você chegue direto
numa obra de Grécia Antiga, tá? Dá para você cumprir aquela lista, claro, dá para você cumprir até aquela lista no início do seu plano de estudos, mas não é o que eu faria de primeira, tá? Não é o que eu faria de primeira. Eu recomendaria você ler algumas obras até um pouco mais modernas antes, por exemplo, A Metamorfose, por exemplo, Hamlet, mais modernas em comparação, né, a Édipo Rei. Hamlet não é tão moderno assim, mas um pouco mais recentes, vamos dizer assim, que são mais fáceis, né, de captar. Se você está entrando agora no mundo da literatura, eu recomendaria isso. O Fernandão continua a pergunta: comprei 3 livros do Aristófanes, fiz bem para começar? Fez sim. Então, quem quer me fazer uma pergunta, basta enviar a solicitação aí e participar em vídeo dessa live. Essa live é interativa, vocês perguntam e eu respondo. Eu não faço mais nada além disso aqui nessa live. Todo o conteúdo é gerado por vocês. Então enviem aí as solicitações. Eu nem sei como é que vejo as solicitações aqui, tá? Cristina 000 Nantes quiser perguntar aqui também. Igor Elilardo, a Sociedade Newman Brasil, querendo perguntar, basta enviar a solicitação e eu responderei aqui a sua pergunta. Quem mais? Eu não sei se eu não estou conseguindo ver aqui. Cadê? Alguém enviou a solicitação e eu não consegui ver. Ih, gente, me perdi aqui. Um instante. Acontece. Primeiro tipo de live. Nunca fiz esse tipo de live. Estou aprendendo aqui agora. Envie a solicitação aí para eu ver como aparece aqui para mim. Tá. Você enviando a solicitação, você participa em vídeo da live. E pode me fazer qualquer pergunta, alguma dúvida que você tiver, ela aparece aqui pra mim. Tá, me perguntaram aqui, já leu 1984? Se sim, o que achou? Assim, de primeira, quando eu li esse livro, acredito que eu tinha uns 15 anos, eu acredito. Uns 15 anos quando eu li esse livro. Quando eu li esse livro, pra mim foi um choque enorme. Para mim foi um choque enorme ler 1984. Eu nunca tinha lido nada parecido, nunca tinha lido nada naquela densidade. Naquela idade eu estava muito perdido em livros de fantasia, em livros bobos em geral, livros mal escritos muitas vezes, e não estava focado na condição humana, não estava focado em técnica, não estava focado no que a literatura realmente tinha para me oferecer, mas também é perdoável, né? Eu não tinha esse trato tão grande com a literatura, eu não conhecia muito de literatura. Então, para mim, a primeira impressão que eu tive de 1984 é um livro chocante, era um livro muito bom, era o melhor livro que eu tinha lido na época. Até por conta das alegorias que ele utiliza, né? das alegorias, das metáforas que ele utiliza, dos simbolismos que ele utiliza para representar o regime totalitário da União Soviética. Ele é bom em certo aspecto, de conseguir passar a condição humana da alienação. Isso ele consegue fazer. Ele consegue passar a condição humana da alienação, ele consegue passar a condição humana de viver num regime distópico, de viver em um regime totalitário, de viver em um regime ditatorial. Eu acredito que é o melhor livro que eu tenha lido que expressa essa condição, expressa essa realidade humana. Então, nesse aspecto é um livro bom, porque a experiência humana que está ali é bom. Ele tem um aspecto didático que, como romance, não acrescenta muito, porque o romance não é arte de explicar nada, né? O romance não te explica nada. Se você quer ler uma explicação, você vai num livro teórico e não num livro de literatura imaginativa. Para mim, esse é um dos pecados do livro, mas didaticamente ele te explica bem como é que funciona o regime ditatorial, como é que funciona a construção de uma ditadura, a construção de um regime autoritário,
E isso é interessante de saber, mas acredito que há outras formas, e há outras formas de se mostrar esse tipo de coisa. Acho que o livro não faz isso com a qualidade artística muito grande. Então ele tem bons simbolismos, ele tem uma boa carga de condição humana, mas ele não, vamos dizer assim, ele não, artisticamente, ele não cumpre o que ele deveria cumprir. Então, pode ser um livro bom em certo aspecto, mas em outro eu acho que ele falha, eu não acho que ele é tão bom assim. Vocês estão tímidos de participar em vídeo? Estou percebendo. Vocês estão me mandando perguntas escritas. Cristina perguntou assim: qual era a relação de Shakespeare com a filosofia em suas obras? Seguinte, a relação entre poesia e filosofia ela é estreita, mas ao mesmo tempo distante. A filosofia e a poesia se parecem porque falam da realidade, se parecem porque partem de um mundo real e partem de uma experiência. Mas o que é que a poesia, o que é que o teatro, o que é que o romance faz? Transforma aquela experiência interior em uma experiência acessível à comunidade. Então ele transforma essa experiência, a experiência que o escritor teve. Ele pode ter tido aquela experiência, ele pode ter ouvido aquela história, ele pode ter passado por aquela história, ele pode só simplesmente conhecer essa história de algum outro lugar, inventou aquela história, mas o fato é que há uma experiência ali que ele quis passar e ele transformou essa experiência em algo acessível para todos nós, de forma que você pode viver aquela experiência ficcionalmente sem ter vivido no mundo real. Então você pode viver essa experiência sem ter acontecido de verdade, né? Então você pode reviver uma experiência que não é sua. Isso é muito bom. Isso, com a qualidade estética, apenas a obra literária faz. Nenhuma outra arte faz tão bem. O filme não faz tão bem. Música não faz isso tão bem. Faz outras coisas, mas não isso. Transformar uma experiência em algo acessível para toda uma comunidade, para todo um povo, fazer com que você reviva uma experiência interior guardada, só a arte literária tem essa extrema capacidade. A filosofia, ela já não é a expressão da experiência. Ela não é a expressão da experiência. Ela é a teoria em cima da experiência. Ela é o pensamento depois da experiência. Então o pensamento foi condensado a partir daquilo que ele viveu. Então, é a teoria em cima da experiência e não a experiência depois a teoria. A ordem basicamente é essa. Então a filosofia parte de onde a poesia para, porque a poesia não teoriza sobre isso e a filosofia começa a teorizar a partir da experiência. Então vamos dizer que a poesia é o início e a filosofia é o fim. Mas qual era a relação de Shakespeare exatamente com a filosofia? Eu não acho que Shakespeare busque teorizar nada ali. Eu não acho que é um interesse de Shakespeare teorizar nada ali. Eu não acho que ele queira fazer um sistema filosófico. Não é a intenção de Shakespeare. Mas dá para você ver filosofia ali? Dá, porque a filosofia parte da experiência. E o que Shakespeare coloca? Experiência para você. Experiência que só ele conseguiu fazer, né? Experiências únicas ali você tem na obra de Shakespeare. Então dá para você extrair filosofia da obra de Shakespeare, mas não acho que ela esteja contida em forma de filosofia ali. Esteja contida, na verdade, em forma de experiência. E a partir da experiência você consegue puxar uma teoria. Ok? Eu acho que essa é a relação. Vamos ver, alguém solicitou aqui. Aqui. Se vocês solicitarem e eu não aceitar na hora, pode ficar tranquilo porque eu aceito depois, tá? Já ficou confuso devido à filosofia? Qual filósofo você recomendaria a leitura? Olha, quem nunca ficou confuso em filosofia, das duas uma. Ou é louco, ou está mentindo, tá? Existem essas duas opções, ou ele é louco ou ele está mentindo. Todo mundo já ficou confuso em relação à filosofia. Existe a terceira opção, que é o cara que nunca leu filosofia, né? Aí ele não ficou confuso com nada de filosofia, nunca leu.
Mas essas duas opções, ou ele é louco ou ele está mentindo. A filosofia em si ela é complicada, ela é difícil, exige meditação, exige experiência, exige treino retórico, exige treino poético, exige essa série de coisas para você. Não é do nada que você vai ler filosofia e entender tudo, vai achar ótimo. Não é assim que acontece, não é assim que a banda toca. Filosofia é uma parada realmente complicada, é difícil. Principalmente certos autores que somente não, vamos dizer assim, eles não didatizam o que eles estão querendo falar. Eles não didatizam a teoria deles. Eles não deixam a coisa clara. Eles simplesmente expõem, eles somente expõem as ideias sem se preocupar com a ordenação da clareza das frases, com a clareza dos conceitos. Muitos filósofos já pressupõem que você leu aquilo que eles leram. Então você entra naqueles caras e na verdade você não entende por quê. Porque eles exigem uma carga de leitura que você não tem. Então a filosofia tem dessas coisas. Ela perguntou assim, qual filósofo você recomendaria a leitura? 2, Platão e Aristóteles. É por onde você deve começar. Nada além disso. Quero começar a ler filosofia. Ah não, mas eu queria ler tanto Kant. Eu queria ler tanto Hegel, eu tenho tanta vontade. É Nietzsche. Poxa, eu tenho uma vontade de ler Nietzsche. Calma que tua hora vai chegar. Mas primeiro, Platão e Aristóteles. É o dever de casa. Até costuma-se dizer que a história da filosofia é uma nota de rodapé a Platão e a Aristóteles. Eles plantaram as sementes de todas as questões da filosofia. Poética, política, metafísica, a questão da alma, livre-arbítrio, tudo foi eles. Tudo foram eles que colocaram. Então por onde você tem que começar a ler? Pelo começo, pelo início. Não quer dizer que o início vai ser menos rebuscado, não quer dizer que o início vai ser mais retrógrado. Não, na minha opinião é o contrário. Aqueles caras estavam no caldo da filosofia, eles nasceram com aquilo ali, o resto às vezes foi se perdendo, um ou outro solto. Eles estavam numa academia, eles estavam numa discussão séria, gente que realmente queria saber. Então isso exigia deles uma vontade, uma necessidade também de melhorar, de fazer com que as teorias deles fossem as melhores, fossem as mais corretas. Fazer com que eles, na verdade, eles tinham que fazer com que as teorias se aproximassem da realidade. E havia essa disputa de escolas, essa disputa de professores, essa disputa até de poder lá dentro. E falou, não, eu tenho que descobrir a verdade. Eu tenho que descobrir a verdade. E um dever moral deles também. Não é só por questão de disputa humana. É um dever moral para eles. É um dever moral. Eles precisavam entender o mundo. Eles precisavam filosofar. Eles precisavam teorizar. Eles precisavam adequar a ideia ao mundo. Todo mundo fica confuso com filosofia no início. Até você pegar a manha. Mas se você quer começar a pegar a manha, leia Platão e leia Aristóteles. Vamos aqui, tem mais uma pergunta. Eita. O que acha da filosofia de Nietzsche? Bom, vamos lá. Há muitas controvérsias sobre a filosofia de Nietzsche. Eu não acho que talvez nem dá para ser considerado filosofia. Existe essa discussão, né? E eu não tenho certeza quanto a isso. Eu tenho certeza que ele tem bons pensamentos. Ele tem pensamentos, na maioria das vezes, geniais, observações geniais, mas eu acho que, na verdade, o maior mérito dele é como escritor. Vamos pensar o seguinte, a frase de Aristóteles que todo mundo lembra, o homem é o animal lá que busca conhecimento, eu esqueci, agora dei um branco nessa frase, mas o homem que ele está sempre à procura do conhecimento, né? Ele sempre falava isso, o Aristóteles, era o conceito mais famoso dele, né? Que o homem está sempre à procura do conhecimento. O que é que a gente lembra de Nietzsche? A gente lembra principalmente de metáforas, a gente lembra de Nietzsche principalmente simbolismos, a gente não lembra muito assim conceitos.
A maioria dos conceitos dele são metáforas, são simbolismos. Ou seja, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem poética. Então eu acho que o mérito de Nietzsche é muito mais poético do que filosófico. Ele é muito mais um escritor de aforismos do que um filósofo propriamente dito, com ideias, com sistemas, com observações sobre a realidade. Até porque o Nietzsche ele tinha uma doença que, na maioria do dia, ele ficava completamente alucinado. Ele não tinha um pensamento, como é que eu posso dizer, um pensamento racional. Ele não tinha esse pensamento racional 24 horas por dia. Isso não acontecia para o Nietzsche. Então fica meio complicado você confiar 100% na filosofia do Nietzsche, achar que tudo que ele fez ele estava completamente lúcido e que é um sistema filosófico e tal. Isso não cai muito bem, não dá para acreditar muito nisso, sabe? Mas faz mais sentido que você veja o Nietzsche como esse escritor literário que teve umas sacadas geniais, vez ou outra, né? É o que eu acredito. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma solicitação para participar em vídeo? Vamos lá, o que mais vocês querem saber? Dúvidas sobre literatura, memorização, formação intelectual? Perguntem. Se quiserem participar em vídeo conversando comigo, ótimo, não tem problema. Solicitando aqui, eu aceito a sua solicitação e a gente conversa aqui sobre a sua dúvida, sobre o que você quiser, ou você me envia aqui uma pergunta. Se bem que já está dando um horário muito tarde. Se eu não ver nenhuma pergunta por aqui, em segundos eu encerro a live. Então se você ainda quer perguntar, se você ainda quer conversar comigo, manda aí em vídeo. Emanuel, Yashua, não quer perguntar em vídeo? Estava querendo conversar com alguém em vídeo aqui hoje. Ele perguntou assim: já fez o curso sobre autoeducação do Olavo? Estou fazendo, é muito bom. Sim, com certeza, é muito bom. É um curso muito bom, é um curso que vai te acrescentar muito também. Eu já fiz esse curso e é um curso muito bom. É realmente um curso muito bom, recomendo. O Emanuel falou assim: Mateus, em que momento devo fazer uma leitura em voz alta? Faço esse tipo de leitura para todos os livros? Emanuel, existe um momento em que você deve fazer a leitura em voz alta, que é o seguinte momento: você não entendeu, você não compreendeu, você acha que não absorveu tudo que aquela frase tinha para dizer, leia em voz alta. É isso que você vai ter que fazer, a primeira coisa. Se você não entendeu, se você não compreendeu, se você acha que não absorveu tudo, se ficou confuso para você, leia aquela frase em voz alta novamente. Por quê? Ler em voz alta ativa vários sentidos e várias ferramentas do seu corpo. E a nossa leitura não deve ser uma leitura passiva, de simplesmente receber, mas se ativar o seu corpo de dentro para fora. Então, quando você lê em voz alta, você não está lendo apenas mentalmente, ou seja, você só está lendo com o seu olho. Quando você está lendo mentalmente, você lê com o seu olho e com o seu cérebro. Quando você está lendo em voz alta, você fala, você escuta, você ativa outros sentidos, ativa outras ferramentas do seu corpo, ativa outras ferramentas mentais. Isso aumenta a sua compreensão. Quanto mais ativação, mais compreensão. Quanto mais ativação, mais compreensão. Quanto mais ferramentas, mais compreensão. Quanto mais sentidos, mais compreensão e mais memorização também. Então, sempre que você tiver uma dúvida, leia em voz alta. Você pode fazer isso com qualquer tipo de livro. E poesia, sempre leia em voz alta. Poesia é um gênero que você o tempo todo precisa ler em voz alta, tá? Então, poesia sempre em voz alta. Nas outras ocasiões, quando você tiver uma dúvida, leia em voz alta. E quando você estiver revisando também, leia em voz alta, ok? Fernandão falou assim: qual o livro de distopia que você acha o melhor? O livro de distopia que eu acho melhor talvez seja realmente o 1984. Tem o Admirável Mundo Novo, né? Também tem o Admirável Mundo Novo. Tem o do Houellebecq, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, deu branco. Até porque eu não gostei muito daquele livro. O livro lá do islamismo e tal, que domina lá a Europa.
eu esqueci muito do livro porque a grande verdade é que eu não gostei do livro, né? Não gostei do livro, então deixei pra lá, não absorvi muita coisa. Tem o Revolução dos Bichos e o 1984. O 1984 é o mais completo, mas talvez o Revolução dos Bichos seja mais objetivo, mais sucinto, mais simples. E eu gosto de livros mais curtos, livros que dão uma porrada só. Você sente como se fosse um soco e cai automaticamente. É um livro que dá para você ler numa tarde e para o resto da sua semana você fica mal. Enquanto um romance você lê durante um mês, um ano e essa sensação é mais diluída. E num livro curto não. É como se você tomasse uma facada, né? E essa é a sensação de ler um livro curto e impactante. Então eu geralmente prefiro o livro mais curto. Deixa eu ver aqui. O Pedro Caiosa perguntou assim: conhece o escritor Inácio de Loyola Brandão? Se sim, o que acha da sua escrita? Conheço o Inácio de Loyola Brandão e confesso que não sou muito fã. Tem uma coisa ou outra assim que eu acho legalzinha, mas no geral eu acho uma escrita um pouco afetada e às vezes muito ideológica, né? Então não sou fã. Não sou fã do Inácio de Loyola Brandão, mas tem alguns méritos, né? Não muitos, eu acho, minha opinião pessoal. Não acho que tenha muitos méritos. E se você me perguntasse, estou entrando no mundo da literatura, devo ler Inácio Loyola Brandão? Não. Sei lá, você tem que ler uns 1000 escritores na frente dele. Ainda tem muita gente boa aí para você ler. Você tem que ter lido só em termos de literatura brasileira. Literatura brasileira é Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e mais uma penca de autores aí. Esses dois, os principais: Lima Barreto, Machado, e esses 4 são o quarteto assim brasileiro que você precisa ler em prosa. E depois disso vem pelo menos mais aí uns 50 autores brasileiros que você precisaria ler, brasileiros e portugueses, antes de ler o Inácio Loyola Brandão. Eu não acho que seja não vai te acrescentar muita coisa, eu acredito. Então, eu acho que por hoje é isso.